Diego, nós temos uma pergunta de um telespectador para você. Eu queria saber se o Diego já superou o trauma das Olimpíadas e se ele vai continuar treinando da mesma forma para as outras Olimpíadas. Então, não foi um trauma, de certa forma foi um trauma, porque o que ficou muito na cabeça das pessoas foi em função da minha expressão. Porque eu realmente eu não acreditei no que aconteceu, porque foi um salto que eu tinha muita confiança, que tem que ter. Só que eu tive momentos na minha carreira muito mais difíceis. Em 2005, eu tive uma cirurgia no meu tornozelo direito do pé direito, que eu fiquei 6 meses sem treinar. Eu treinei em torno de menos de 3 semanas e eu fui campeão mundial. E aquilo para mim foi uma experiência de superação minha, pessoal, que na realidade foi o que eu pensei depois que passou uma semana depois das Olimpíadas, eu pensei assim, nossa, eu tive tantas dificuldades maiores, já passei por tanta coisa mais difícil, isso daqui na realidade é uma experiência. Quando você fala assim, bom, a última vez que eu errei aquele salto, eu tinha 14 anos. Quer dizer, de lá para cá, a sua vida... Em competição, que eu digo. Em treinamento eu erro muitas vezes. A sua vida passou por muitas mudanças, por muitas situações. Você não é a mesma pessoa que era quando eu não sou a mesma pessoa. 14 anos, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista emocional, do ponto de vista das suas relações. O que mudou na sua vida entre um tombo e o outro? Então, naquele momento, a queda, eu até fiquei tão, acho que eu lembro, foi exatamente a mesma expressão, porque naquela época eu também não esperava errar isso. Eu competia e quando eu caí eu fiquei assim, eu lembro que até sentei, fiquei parado um bom tempo sentado, parece que o mundo acaba ali, né? Você não vê ninguém que está em volta. Só que o momento mais difícil dessa vez nas Olimpíadas foi questão em levantar. Eu caía, foi como se o mundo desabou em cima de mim, naquele momento. Eu pensei, na hora, meu Deus, o que eu vou fazer? Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Diego, por que você pediu desculpas por não ter conseguido o ouro olímpico na China? Olha, meu pedido de desculpas não foi em função de alguma coisa pessoal e nada. Foi em função de que eu sabia que as pessoas se mobilizaram no Brasil para ver aquele momento. Tanto quanto eu acreditava, as pessoas acreditavam. Então, quando aconteceu aquilo, como eu não acreditei, eu fiquei pensando assim, gente, é mais do que justo eu pedir desculpa para as pessoas que acreditaram no meu trabalho, porque eu queria tanto quanto as pessoas aquele resultado. Em 2006, 2007, você realmente teve brilhantes performances em termos de ganhos de medalhas, né? 2006 e 2007. Pan-Americano, Campeonato Mundial. Né? Isso não lhe levou a um nível de superconfiança para as Olimpíadas? Não, lógico que eu esperava o resultado olímpico. Eu treinei para ser campeão olímpico. Meu objetivo era mais do que claro e as pessoas viam pelas minhas palavras. Só que eu sei que a realidade do esporte é muito diferente disso. O que eu sempre pensei nas Olimpíadas e que eu sempre penso em cada competição. Eu, 2005, fui campeão do mundo. 2006 eu fiquei em segundo, 2007 fui novamente campeão do mundo. 2008, Mundial, a Olimpíada, quer dizer, é um desses mundiais. Os 3 eu fui medalhista. Eu sempre entrei muito tranquilo na competição, tranquilo em referente a cumprir meu papel do que eu fiz no treinamento. E nada mais do que isso é que eu queria fazer na competição. Minha expressão de decepção foi em função que a queda é uma que eu não esperava. Não ganhar a medalha seria uma coisa normal para mim. Eu treinei para ser campeão olímpico, mas eu me preparei para ganhar e para perder. Porque na vida um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Isso é super comum. Só que a expectativa dentre o Diego e dentre as pessoas que estavam por fora era uma expectativa grande em função de 3 anos muito vitoriosos. A partir do meu primeiro resultado em mundial, eu tive muitos campeonatos que eu ganhei. Eu tenho em torno de 12 medalhas de ouro em Copa do Mundo. Sou bicampeão da grande final. Então, as minhas falhas foram raras nesses anos. Eu caí em competição raríssimas vezes.
E foi uma coisa que meu treinador me comentou. Eu nem me preocupo muito com você, porque eu sei que na competição você compete muito melhor do que você treina, e é real. Até a minha série olímpica tinha sido uma série espetacular. Até o momento da falha, foi uma série muito boa. Eu tirei 15.200 caindo. A falha eu perco 8 décimos, mas por ter caído, perde mais. Eu ia tirar em torno, se eu não caísse, em torno de 16.200. Então, eu me preparei para ser campeão olímpico, mas eu sabia da possibilidade de não ser. Como eu criei expectativas e planos em ser campeão olímpico, eu criei também não sendo. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já aqui no 3x1. Estamos de volta com Diego Hipólito e com mais uma pergunta de um telespectador. Diego, eu gostaria de saber, assim como você é um ídolo, você é influência na vida de muitas pessoas, se essa influência exercida sobre a população, a mídia em você, te afetou de alguma maneira? Não, eu sempre lidei bem com isso, até como pressão, os Jogos Pan-Americanos para mim foi muito mais pressão do que a Olimpíada, porque tinha um ginásio em todo favorecendo aquele momento, acreditando naquele resultado, mesmo sendo um campeonato bem mais simples que uma Olimpíada, eu me senti muito mais nervoso do que na Olimpíada. Como é que funciona a relação com o patrocinador, o clube que te investe na sua trajetória? Como é que foi a reação das pessoas na volta das Olimpíadas? Olha, eu fiquei muito satisfeito pelas pessoas, meus patrocinadores. Foi a primeira coisa que eu liguei, porque eu fiquei muito preocupado. Eu tive que pedir para minha mãe ligar para todos os meus patrocinadores para saber o que eles estavam pensando daquilo, porque a minha imagem sempre foi de campeão. E de uma hora para outra eu senti que minha imagem estava de coitado. Só que eu não sou coitado. A minha imagem é dentro do meu trabalho, é a superação, é o dia a dia. O atleta, ele vivencia momentos bons e momentos ruins. Só que eu queria saber o que estavam pensando disso, se ia continuar contrato, se não ia continuar, porque eu não sei, meus contratos são todos anuais. Como é que é essa tensão de todo ano ter que correr atrás do patrocínio, da renovação do contrato? Como é isso? Então, hoje a ginástica está com uma coisa muito importante, que é o patrocínio da Caixa. Dentro disso, fez com que outros atletas também pudessem evoluir nesse tempo aí dessa carreira para outros atletas. Porque quando começou o primeiro resultado, em 2001, com a Daniele, resultados expressivos, resultados mundiais, que foi a primeira prata da ginástica, que foi um setor mundial, a partir dali começou a surgirem patrocinadores individuais, que ela começou a ter patrocínios individuais. Depois surgiu a Daiane, que também teve patrocínio individual. Depois eu comecei a ter resultados também, tive patrocínios também. E, dentre isso, começou a ter uma evolução da ginástica como um todo. E existiu aí como tem esses resultados. A confederação conseguiu esse patrocínio, primeiramente conseguiu de outros patrocinadores, mas depois da Caixa, que patrocina a ginástica como um todo. Não só a ginástica feminina como a masculina, como GRD, trampolim acrobático, todas as ginásticas. Ginástica geral. E, com isso, a gente dá oportunidade a novos talentos. Eu tenho meus patrocinadores individuais, como a Golden Cross, a Adidas, a Redcar, e mais a Caixa, que também é individual. Ele me patrocina pela seleção individualmente. E, com isso, poder acreditar mais nos meus resultados. Só que eu fiquei preocupado em função de que, para a gente conseguir patrocínio, muitas vezes no Brasil, a gente depende de resultado. Só que a minha vida não é difundida só pela Olimpíada, eu tenho muitos campeonatos. E até depois das Olimpíadas foi o momento mais difícil que eu tive, porque a Olimpíada aconteceu aquilo, eu fiquei decepcionado na hora, mas depois eu tinha competições como Copas do Mundo e tem a grande final ainda no final do ano, que só os 8 melhores do mundo participam. Quando eu cheguei nessa Copa do Mundo agora na Escócia, que eu participei, eu estava muito nervoso. Muito, muito assim, eu não sei o que aconteceu comigo naquele momento. Porque eu ficava tão preocupado de cair de novo, aí sim eu vi que tinha um trauma. Que existia um trauma.